Eu quero saber se vocês são bons em matemática. Eu vou dar um ângulo para cada um, vocês não tem que dizer que ângulo é esse. Reto. Reto? Não. Ângulo O reto é um ângulo de 90 graus. Esse é ângulo raso. Olha aí. Esse é ângulo raso. Oi, você sabe me dizer que ângulo é esse aqui? Não. Não? E esse? 90 graus. Ângulo obtuso. Aê. Ângulo reto. Você sabe me dizer que ângulo é esse? Não. Não? Ângulo reto. Não deve ser um ângulo de... agudo. E esse aqui? Obtuso. Sério? E o próximo? Agudo, eu acho. Agudo? É. O nome desse? Reto. Esse é um ângulo de 90 graus. Qual o nome dele? Ângulo 90 graus. Mas tá, e os traços deles lembram você o quê? Não são retos? São retos. Então o nome desse ângulo é o quê? Ângulo reto. Beleza. Esse é um ângulo agudo. É, o cara. Oi pessoal, prazer, meu nome é Rodrigo e é um prazer tê-lo aqui para a gente dar início a um assunto importantíssimo, geometria plana. E logo de saída nós vamos elaborar 3 conceitozinhos primitivos, que são eles: ponto, reta e plano. Logo você deve estar se questionando por que eu falei conceito primitivo. Conceito primitivo é porque já é pré-existente um conceito para ele, não tem como defini-lo. Ou seja, você não vai ter como dizer, uma reta tem infinitos pontos, é uma definição? Não, você já sabe isso, já está primitivo na sua ideia. Pensa comigo, da mesma forma que eu posso falar que uma reta teria infinitos pontos, eu posso dizer que num plano tem infinitas retas. E aí, você também não vai chegar e definir, um plano é toda a região do espaço que tem infinitas retas. Fica feio isso. Então, conceitos primitivos, você não precisa definir nem construir nada em cima deles. Vamos passar agora para uma partezinha especial, que são o quê? As divisões. Como assim as divisões? Se eu chegasse numa reta e botasse um ponto de marcação, e você já sabe que numa reta tem quantos pontos? Infinitos pontos. Se eu botasse um pontozinho de marcação, eu poderia dizer que daquele ponto, o que você teria? Você teria 2 semirretas. Como assim 2 semirretas? Porque, Rodrigo, você não me definiu uma semirreta, mas eu vou te dizer, a semirreta ela vai ter o quê? Vai ter um início, mas não vai ter um fim, porque aquele ponto é o ponto de partida. Porém, o extremo daquela reta não tem como delimitar, não tem como findar aquilo ali. Ou seja, você vai ter um ponto de partida, infinitos pontos para um lado. Um ponto de partida, infinitos pontos para o outro. Então você acabou de ter 2 semirretas. Logo, eu fico me questionando. Pensa só, se em vez de um ponto eu marcasse 2 pontos nessa reta, o que você teria? Uma semirreta? Não, porque você delimitou ela, você tirou um pedaço da reta. E agora você não vai ter um ponto e infinitos pontos, um ponto e infinitos pontos. Não, você vai ter um ponto, um outro ponto, claro, infinitos pontos entre eles, porém, com início e com fim. Analisa comigo. Quando isso ocorre, você sai de uma semirreta para um segmento de reta. E você vai guardar para mim que toda vez que eu vou ter um início e um fim, você terá o quê? Um segmento de reta. Toda vez que você tiver um início e não tiver o fim, você terá o quê? Uma semirreta. Agora, analisa comigo. Se eu chegasse para você e pegasse 2 semirretas, como uma superposta à outra, exatamente coincidentes uma sobre a outra, e pudesse fazer a seguinte brincadeira: fixo uma delas e desloco a outra, como o meu dedo, com esse pequeno deslocamento de uma delas. O que você acabou de formar? Uma região interna a elas. Essa região interna já vai ter um nomezinho, e esse nomezinho você conhece. O que seria isso? Seria um ângulo. Vamos agora estudar uns casos particulares de ângulos. Os ângulos têm várias relações. Quais seriam os ângulos logo de saída? Nós teríamos o ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? Seria todo ângulo compreendido entre quanto? Entre 0 e 90 graus. Por exemplo, meu aluno, essa abertura daqui, você pode observar que ela está entre 0 graus, que seria como a gente começou brincando, com meus 2 dedos, um superposto ao outro, e ela também não chega a ter uma abertura de 90 graus. Pensa aqui comigo. Se você sabe que
eu falei, ângulo agudo entre 0 e 90 graus, você já deve estar se questionando. O quê? Como que seria, então, quando ele fosse exatamente igual a 90 graus? Mudaria? Claro que mudaria. Ele teria um outro nome, ele seria chamado de ângulo reto. Vamos ver um ângulo reto. O ângulo reto tem esse formato daqui. Ele vem e forma exatamente 90 graus. Só que, por favor, muita atenção nisso aqui. Símbolo. Símbolo é importante demais. Ele pode ter o formato, pode parecer ser reto, mas só vai ser reto se tiver o símbolo. Porque senão, você pode cair num dilema, um dilema importantíssimo. 89,99, para aí, graus. É 90? Não. Que isso, Rodrigo? Não é 90. Não é uma dízima. 89,99. Não seria 90. Por quê? Porque falta alguma coisa. Mas no desenho, esse é um cuidado importantíssimo na geometria. Você vai perceber que eles são bem parecidos, muito próximos, mas não é reto. Então, meu aluno, não esqueça isso. Logo, tem que ter o símbolo, porque se não tiver o símbolo, você vai errar com muitos erros. Agora, pensa comigo, se eu tivesse um ângulo maior do que 90 graus, um pouquinho, 91, 92 graus, que ângulo seria esse? Reto? Agudo? Não. Muda o nome dele. Ele agora será chamado de ângulo o quê? Obtuso. Me acompanha. Obtuso é todo ângulo tal que o seu valor é entre quanto? 90 e 180 graus. E esse ângulo tem um formato legal. Olha só, ele vai ter uma abertura, como você pode notar, maior do que 90 e menor do que 180 graus. Mas, Rodrigo, o meu questionamento é, e se tiver 180 graus, ele será obtuso? Não. Aí ele já vai ter um outro nome. E que nome será esse? Ele será chamado de ângulo raso. Quando ele tiver exatamente uma meia volta, uma abertura aqui de quanto? 180 graus. Tipo isso aqui. Na posição que você está vendo, se eu abrir ele para você, esse semi-região daqui para cima tem um ângulo de quanto? 180 graus. Acompanha comigo no desenho e vê o que ocorre. Aqui, ó, como nós tínhamos comentado, exatamente como isso aqui. Ele vai ter 180 graus essa abertura. Agora, guarda um detalhe. Se ele for maior do que 180, nós mudaremos. Nós teremos um outro ângulo. E esse, muitos acham que é um agudo ou um obtuso. Não, meu querido. Quando ele é maior do que 180 e menor do que 360, ele será chamado de ângulo reentrante. Por quê? Porque ele está voltando tudo de novo. Analisa comigo o desenho. Ângulo reentrante. Você teve até agora todos os tópicos. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso. Meu querido, ele está entrando novamente na outra região. Por quê? Porque muitos chegarão para você e falarão, ah, do lado de cá, Rodrigo, é obtuso. Não, não, eu quero saber o ângulo do ponto de partida até onde ele chegou. Ele não vai ser mais obtuso, não vai ser mais agudo, ele vai ser chamado de ângulo que reentrante. Meu querido aluno, a gente analisou até agora um único ângulo sozinho. Porém, se eu tivesse dois ângulos associados, próximos ou juntos, eles teriam outros nomes? Teriam. Vamos analisar agora quando eu tenho dois ângulos com o quê? Com o mesmo vértice e um lado em comum. Como assim? Eles vão ter uma montagem de forma que o vértice de ambos seja o mesmo e que possuam um ladozinho, uma semi-retazinha que pertence aos dois. Eles vão ter nome? Vão. Eles serão chamados de ângulos o quê? Consecutivos. Vem comigo e olha o desenho aqui. Se eu tenho aqui o ângulo AOB e AOC, AOB, AOC, você vê que o vértice O é o mesmo vértice, tanto para o primeiro ângulo quanto para o segundo. E além do vértice O, o que a gente já definiu, o mesmo vértice, eles têm um lado em comum. Tem ou não tem? Quem é esse lado em comum? O lado o quê? AO. Repara, AOB, AOC. Então isso daqui, ou no caso, OA, seria o mesmo lado para os dois. Pensa, ângulos consecutivos, tem o mesmo vértice, um lado em comum. Agora, será que tem um ângulo muito próximo daquele e que muitos também não sabem como é que ele é? Tem. São chamados de ângulos adjacentes. Como seriam os ângulos adjacentes? São todos os ângulos que
têm o mesmo vértice e um lado em comum, porém, esse lado em comum, essa semi-reta que parte do vértice, ela está onde? Ela está exatamente entre os dois. Como assim? Vem para o desenho comigo. Meu aluno, pensa só, no AOB e no BOC, o vértice O já aparece, já tem o vértice que você sabe. Agora, quem é o lado em comum desses dois ângulos? É o lado que? OB. É a semi-reta que sai de O e vem para cá. Por favor, analisa comigo. A região interna de um e a região interna do outro ângulo, elas têm interseção? Elas não têm interseção. E elas não vão ter uma parte que pertence a um e a outro, a não ser aquele ladozinho, que está exatamente o que dos ângulos? Está no início de um dos ângulos? Não, está entre os dois ângulos. Ela está dividindo os dois ângulos. Logo, toda vez que isso ocorrer, você vai ter ângulos o quê? Adjacentes. Agora, pensa só. A gente falou lá no início que ângulos consecutivos eram ângulos que tinham o mesmo vértice e um lado em comum. E agora ângulos adjacentes são ângulos que têm o mesmo vértice e um lado em comum aonde? Entre eles. É parecido, não é? Eu te pergunto, será que todo ângulo adjacente é consecutivo ou todo ângulo consecutivo é adjacente? Respondeu certo quem falou. Todo ângulo que? Adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo que? Consecutivo será adjacente. Analisa comigo agora. A gente já falou de ângulos agudos, ângulos obtusos, ângulos rasos, todos os ângulos sozinhos. Já comparamos dois ângulos, quando eles têm o mesmo vértice, o mesmo lado. E em valores, como é que seria quando a gente quisesse falar de valores desses dois ângulos? Quando eu tenho dois ângulos. Pensa só, se eu tiver dois ângulos, cuja soma deles dê um ângulo exatamente de 90 graus, eles vão ter um nomezinho. Que nome seria esse? Complementares. Então, o que são ângulos complementares? São dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Olha o exemplo no desenho. Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta. Independente de, se eu chegar para você e falar que aqui alfa mais beta é igual a quanto? 90. Atenção, não esquecendo que aqui, na sua representação, terá um símbolozinho, porque sem um símbolo poderia ser quanto? 89,9. E 89,9 não é 90 graus. Olha aqui comigo agora. Alfa mais beta é igual a 90. Eu tenho uma maneira especial de falar isso. Quando dois ângulos somados dão 90 graus, você já sabe que o nome deles são ângulos o quê? Complementares. Porém, eu também posso chegar para você e falar o quê? Já dados que alfa mais beta é igual a 90, que alfa é o quê? É o complemento de beta. Ou beta é o complemento de alfa.